Nos anos 90, uma série de fatores permitiram o surgimento de um fenômeno inédito no Brasil. Graças à abertura das exportações e à implantação do Plano Real, que controlou a inflação e valorizou artificialmente nossa moeda, milhares de lojas de preço único surgiram por aqui. Quase que da noite para o dia, o país foi inundado pelas famosas lojas de R$ 1,99, que vendiam todo tipo de bugiganga, desde brinquedos e ferramentas até utensílios domésticos e alguns produtos eletrônicos. Além de terem em comum o preço único, essas lojas tinham também outra característica compartilhada. A maioria esmagadora dos produtos vendidos eram fabricados na China. De lá para cá, muita coisa mudou, e lojas com tudo a R$ 1,99 praticamente só existem na lembrança de quem viveu essa época ou em alguma fachada que não foi reformada. Além disso, a China também passou por grandes transformações, deixando de ser apenas uma fábrica de produtos de baixa qualidade para se transformar em uma importante fonte de produtos com alta tecnologia. A mão de obra barata, apontada como principal fator para os preços baixos dos produtos chineses, também ficou para trás e, junto com outros agentes motivadores como a pandemia, que elevou o custo de fretes, acabaram encarecendo a produção na China. Por isso, empresas estão deixando o gigante asiático e escolhendo outros países para instalarem suas fábricas. Muitas estão se mudando dentro do próprio continente asiático e várias outras estão escolhendo o México, que agora pode se transformar na nova fábrica do mundo. Diante desses fatos, podemos nos perguntar: por que o México é tão atraente para as empresas que decidem sair da China? Quais empresas já se mudaram para lá? E, por fim, o que pode atrapalhar o sonho mexicano de se transformar na nova fábrica do mundo? Nas últimas décadas, o comércio mundial passou por grandes transformações e vários termos surgiram, gradualmente deixando de ser apenas expressões utilizadas por quem trabalha no setor, até que passaram a ser faladas com frequência, até em conversas do dia a dia. Como exemplo, o termo globalização, que se popularizou a partir da década de 1980 e representou a eliminação de barreiras para a circulação de produtos, capital e pessoas. Isso permitiu às companhias adotarem outro termo que se tornou bastante comum, a terceirização. A partir de 1980, empresas de várias partes do mundo levaram sua produção para a China para aproveitar a mão de obra barata e abundante do país. A General Electric foi uma das primeiras companhias norte-americanas a mudar sua produção para a China, ainda no final dos anos 70. Na década seguinte, outras gigantes como a IBM, HP e Motorola tomaram o mesmo caminho e, a partir de 2000, praticamente qualquer empresa que quisesse ser competitiva precisava produzir na China. Por outro lado, o país soube aproveitar muito bem todo o capital recebido e investiu pesado em infraestrutura, criou cidades inteiras praticamente do zero e, o mais importante, permitiu o surgimento de suas próprias empresas. No entanto, um novo termo agora está em voga, o nearshoring, que pode ser traduzido como deslocalização próxima. Esse termo está desencadeando o movimento de saída de empresas da China, marcando mais uma etapa significativa nas mudanças globais de produção e comércio. Vamos entender melhor o que está acontecendo. O sucesso da China serviu para abrir as portas do continente asiático para a terceirização, e países como Bangladesh, Índia, Vietnã e Tailândia, que possuem várias semelhanças com a China de algumas décadas atrás, também começaram a despertar o interesse das companhias. Fora a concorrência, as transformações ocorridas na China também estão sendo decisivas para que muitas empresas optem por deixar o país. Os chineses se recusaram a serem apenas um fornecedor de mão de obra barata e criaram várias empresas, sem contar que também desenvolveram tecnologias próprias, como já mencionei. Isso contribuiu para o aumento de profissionais qualificados, o que, consequentemente, elevou o patamar dos salários, como podemos ver nesse gráfico, que mostra como o salário médio na China quase triplicou em apenas uma década. Além do aumento no valor da mão de obra,
A chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2017 colocou alguns elementos a mais nessa equação. No ano seguinte à posse, o presidente americano impôs pesadas sanções a vários produtos chineses e esse fato deu início a uma guerra comercial entre os dois países. As empresas que ficaram no meio dessa disputa começaram a procurar alternativas para continuar a atender o maior mercado consumidor do planeta. O empurrão definitivo para a saída de empresas da China foi o início da pandemia provocada pelo Covid. Nesse período, o preço para transportar um container de 40 pés da China para a costa oeste dos Estados Unidos disparou. O frete, que antes da pandemia custava em torno de $1.500, subiu rapidamente e ultrapassou o valor de $20.000, inviabilizando muitos negócios. O aumento no preço do frete, somado à dura política de confinamentos imposta pelo governo chinês e o aumento das tensões entre China e Taiwan, também ligaram o alerta em muitas empresas e começaram a analisar outras possibilidades. Nessas análises, várias companhias encontraram no México o substituto ideal. O que será que elas enxergaram no país da tequila e dos tacos? A primeira vantagem é bem nítida, já que o México está ao lado da maior economia do mundo e divide uma fronteira de mais de 3.145 quilômetros com os Estados Unidos. Além da imensa fronteira, que possui 48 pontos de passagem, o México também tem acesso tanto ao Oceano Atlântico quanto ao Pacífico. Uma viagem entre os portos de Xangai e da Califórnia, os dois que mais movimentam carga em cada país, são necessários 15 dias no mínimo, e caso a mercadoria enviada da China tenha como destino a outra costa americana, a viagem pode durar até 45 dias. Já no México, além da possibilidade de realizar o transporte por trens e caminhões, caso seja necessário transportar por navios, o trajeto pode ser realizado em no máximo 4 dias. O acesso aos dois oceanos também é importante para facilitar a chegada de componentes produzidos em diversas partes do mundo. Portanto, somente a localização geográfica já é motivo mais que suficiente para as empresas considerarem transferir a produção para o México, mas o país ainda oferece outra vantagem interessante, que são os acordos comerciais assinados com Estados Unidos e Canadá. Desde 1994, o país faz parte de um bloco econômico com Estados Unidos e Canadá conhecido como NAFTA. O acordo eliminou barreiras e tarifas para a circulação de vários produtos entre os países e foi um grande incentivo para que empresas, principalmente americanas, começassem a se instalar em solo mexicano. Mais recentemente, em 2018, o NAFTA passou por uma reformulação, dando origem a um novo acordo, nomeado USMCA, que deve corrigir falhas do anterior e facilitar ainda mais a circulação dos produtos pela América do Norte. Muito se discute sobre a assinatura de tratados comerciais entre países tão diferentes economicamente e, naturalmente, existem pontos positivos e negativos. Mas o fato é que, graças a eles, o México recentemente ultrapassou a China e se tornou o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Os números positivos da atualidade podem ser considerados frutos dos acordos comerciais, porém o embrião veio bem antes, por volta de 1965. Nessa época, o governo mexicano procurava formas de acelerar a industrialização do país e de reduzir o número de cidadãos que migravam ano após ano, enquanto os Estados Unidos tentavam resolver os problemas de falta de mão de obra. Considerando a proximidade geográfica, o governo mexicano criou um plano para a instalação de indústrias na região de fronteira. Foram dados vários incentivos, como isenção de impostos e também a doação de terrenos para a instalação das indústrias. Várias fábricas foram abertas e ficaram conhecidas como indústrias maquiladoras, um termo que não existe correspondente em português, mas que podemos traduzir como fábrica de montagem. As empresas maquiladoras são fábricas que realizam a montagem de determinados produtos utilizando peças, componentes e matérias-primas enviadas pelo contratante, que depois recebe os produtos prontos para a comercialização.
A primeira empresa deste tipo foi criada em Ciudad Juárez, para a montagem de aparelhos televisores. Empresas de diferentes setores, como têxtil, de autopeças, plástico e de componentes eletrônicos, encontraram no México a solução para a falta de mão de obra e redução de custos. Várias empresas se instalaram ao longo dos anos e, com a assinatura dos tratados, o número aumentou ainda mais. Mas, ao contrário do que pode parecer, não são apenas empresas americanas que estão escolhendo o México para enviar sua produção. O site de televisão alemã Deutsche Welle publicou recentemente uma reportagem relatando que cada dia mais empresas alemãs escolhem o México para instalarem suas fábricas, enquanto retiram gradualmente a produção da China. Segundo uma outra reportagem da mesma empresa, publicada aqui mesmo no YouTube, já são mais de 2.000 companhias alemãs instaladas em solo mexicano e geram aproximadamente 150 mil empregos diretos, além de serem responsáveis por 8% do PIB local. Até mesmo empresas chinesas estão se mudando para o México, pois uma vez instaladas ali, essas empresas conseguem driblar as barreiras impostas pelos Estados Unidos para produtos chineses. Não é à toa que a China responde por quase metade do investimento previsto para a implantação de novas empresas no México. Outros países que aparecem nessa lista são Itália, Coreia do Sul e Taiwan, além da Alemanha. Hoje, o Parque Industrial Mexicano já conta com marcas de peso em diversos setores. A indústria automotiva, uma das primeiras a aproveitar as vantagens oferecidas pelo México, se tornou um dos pilares industriais do país e conta com marcas como Volkswagen, Ford, General Motors, Toyota, BMW e várias outras. Algumas grandes empresas de outros setores, seduzidas pelas vantagens mexicanas, são Boeing, Siemens, Alibaba e Lego, apenas para citar alguns exemplos. A Lego, inclusive, acabou de inaugurar uma ampliação de sua fábrica mexicana, que se tornou a maior do mundo. A empresa dinamarquesa está no país desde 2008 e investiu mais de $500 milhão para ampliar suas instalações. Além dessas e outras que já atuam no país, estão as que já anunciaram planos para se mudar em breve, como é o caso da Tesla. No começo de 2023, o governo do estado de Nuevo León anunciou que a empresa de Elon Musk vai construir sua 5ª gigafábrica na cidade de Monterrey, com investimento na ordem de $5 bilhões e expectativa para gerar até 7 mil postos de trabalho. Aparentemente, é só questão de tempo para a economia mexicana crescer 2 dígitos anualmente e o país se tornar a nova superpotência mundial. Será? Apesar de todos os atrativos, o México ainda precisa lutar contra competidores asiáticos que também querem as empresas que estão saindo da China, entre eles a Índia, país que conta com a 2ª maior população do mundo, com condições de ser uma excelente fonte de mão de obra barata e com relativa qualificação, além de oferecer custos de produção mais baixos do que a China, por ter uma moeda mais fraca, entre outros fatores. Tailândia e Vietnã também despontam como importantes concorrentes, mesmo com populações menores e sem a ambição de se tornarem uma nova China. Esses países podem absorver grande parte das empresas em mudança. Essas 3 nações estão conseguindo se posicionar como uma opção e recentemente a Apple anunciou que deve construir uma fábrica de iPhones na Índia e uma para MacBooks no Vietnã. Empresas de vestuário como Nike e Adidas também já abriram fábricas no Vietnã, mostrando que nem todas as empresas se sentem atraídas pelas vantagens mexicanas. E apesar das desvantagens apontadas, a China ainda é o país mais populoso do mundo e o 2º maior mercado consumidor do planeta, fato que nenhuma empresa despreza. Por isso, muitas empresas devem manter sua produção no país de olho nesse importante mercado. Por fim, se quiser se tornar realmente a nova fábrica do mundo, o México precisa enfrentar esses concorrentes e também seus desafios internos, que podem criar tanta ou até mais dificuldades que qualquer outro competidor. A começar pelo problema da violência, que atinge o país há algumas décadas e já colocou o México diversas vezes no topo do ranking dos países mais perigosos do mundo.
enquanto a China entendeu que só se tornaria a economia que é atualmente se desse segurança e infraestrutura para as empresas que se instalam no país, o México parece querer trilhar um caminho diferente. De acordo com uma reportagem do Bloomberg publicada pelo portal Yahoo Finanças, as políticas energéticas adotadas pelo atual presidente Andrés Manuel López Obrador são um dos possíveis obstáculos. O mandatário mexicano tem priorizado a produção de energia através de combustíveis fósseis pela empresa estatal Pemex, o que está impedindo a geração de energia renovável por empresas particulares, que, por sua vez, pode levar empresas instaladas no México a não cumprirem metas ambientais e até oferecendo risco de apagões energéticos no país. O presidente também priorizou a construção de uma linha de trem, que está consumindo milhões de dólares, enquanto portos e outras infraestruturas importantes para escoar a produção estão ficando em segundo plano. E por fim, o país precisa se preparar e ter um plano claro para conseguir aproveitar o momento, aumentar suas receitas e utilizar os ganhos para se transformar em uma economia de conhecimento, de domínio de tecnologia e de grandes empresas, exatamente como fez a China. Caso contrário, corre o sério risco de se tornar apenas um fornecedor de mão de obra barata e ficar refém de empresas que podem mudar novamente suas fábricas a qualquer momento para baixar custos se for necessário. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre o grande desafio da Coreia do Sul. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!